23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Corinthians se enfrentam logo mais no Maracanã. 9 da noite a bola vai rolar. Para você que gosta desse horário no sábado, tardão, dá para aproveitar o dia inteiro, o início da noite. Galera que é da gandaia aí, que vai para noitada, dá para assistir o jogo e depois partir direto. Não tem desculpa. É um jogo importante sim para o Fluminense. Vem de 2 jogos sem vencer no Brasileirão, precisando se manter ali na parte de cima da tabela, na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. É o Fluminense de Copas, o Fluminense copeiro de Renato Gaúcho, que também tem que pontuar nesse Brasileirão. Não dá para deixar o Campeonato Brasileiro de lado, mesmo com as boas campanhas na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Afinal de contas, lá na frente a gente não sabe o que vai acontecer. Então vem comigo, vamos projetar a escalação do Fluminense, quem o Renato vai colocar logo de cara, vai poupar o time, vai mesclar, vai com a equipe reserva. O Corinthians do outro lado, do Dorival Júnior, também tem muitos desfalques. Bora de pré-jogo. Vamos lá, meu povo. Primeiro, como sempre, já colocando a tabela do Brasileiro na tela. Eu confesso que com data FIFA, as Copas, o meio do caminho, eu já tinha um tempo que não olhava para a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, colocando na tela para vocês, Fluminense na 9ª posição com 28 pontos. Né? Uma rodada que poderia deixar o Fluminense em caso de vitória, no máximo na 8ª posição, ultrapassando o Bragantino. Mas é que eu sempre falo, não adianta olhar só para a posição, tem que olhar, tem que ganhar 3 pontos, e depois a gente analisa a tabela. Com 31 pontos, o Fluminense ficaria a 4 do G6 se Botafogo e Mirassol tropeçarem, ou pelo menos um deles. Por isso eu venho falando, não dá para deixar, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Não dá para simplesmente largar o Campeonato Brasileiro, não dá. Porque por mais que o Fluminense tenha todas as condições de brigar pelo título da Sul-Americana e da Copa do Brasil, a gente não tem garantia nenhuma disso. E lá na frente a gente pode precisar de uma boa campanha para voltar para a Libertadores. Então o objetivo tem que ser ficar nesse bolo. Não tem jeito. Depois da Copa do Mundo, o Fluminense teve aquela sequência negativa, depois se recuperou, voltou a ter uma sequência positiva, agora oscilou nessas últimas 2 rodadas. Tudo bem que foram 2 jogos fora de casa também, mas ainda assim é um campeonato que não perdoa, tem que pontuar para não deixar esse pelotão de frente, esse G6, descolar aí, né? A liderança tem o Flamengo com 47 pontos, Cruzeiro e Palmeiras vindo ali logo atrás, o Bahia tem em quarto com 36 pontos. A meta tem que ser, eu acho que tem uma linha de corte aí já, né? Os 3 clubes que hoje brigam pelo título, acho que não tem muita discussão, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. E o Bahia, do Bahia para baixo, é uma vaga de G4 e G6. É o que está aberto neste momento. Ainda tem muito tempo para o campeonato mudar, mas neste momento a gente tem que olhar para o Bahia. Olhando para o Bahia, a gente olha automaticamente para os outros, e aí, ganhando e eles tropeçando, a gente está ali na briga. E tem que se manter por ali. Né? Olhando para baixo agora, o Inter poderia ultrapassar o Fluminense. Na verdade, são 3 times, né? Inter, Ceará e Corinthians, que é um confronto direto, obviamente, né? Se o Corinthians ganhar, ultrapassa o Fluminense. Então tem 3 times que podem ultrapassar o Fluminense na rodada e o Grêmio poderia igualar ali com 28 pontos. Vamos ver como que está essa 23ª rodada. O jogo às 4 da tarde, abrindo aí, portanto, a rodada do Brasileirão, Grêmio e Mirassol, Fortaleza e Vitória mais tarde não, mesmo horário, né? Também às 4, lá no Castelão. Aí sim, mais tarde, 6h30, Palmeiras e Internacional, depois Fluminense e Corinthians. Amanhã, Bragantino e Sport, pegando lanterna aí, portanto, Bragantino, o que evidentemente para essa rodada não é bom. Atlético Mineiro e Santos, Juventude e Flamengo lá no Jacone. Depois São Paulo e Botafogo, jogo no Morumbi. Aí uma boa possibilidade de tropeço para o Botafogo, acho que uma boa... o Bragantino, imagino que vai ganhar aqui. O Mirassol pega o Grêmio também fora. Então temos boas possibilidades aí de subir, ou de encostar na galera da frente. O Vasco pegando o Ceará em São Januário. E na segunda-feira o Bahia recebe o Cruzeiro, jogo do G4, né? Bahia e Cruzeiro lá na Arena Fonte Nova. Então o panorama é esse da tabela do Brasileirão. Vamos para o histórico do confronto, colocando na tela para vocês aí o site flusão.info.
No geral, são 124 jogos, 44 vitórias do Flu, 36 empates e 44 derrotas. Então, olha só como esse confronto é equilibrado. E aí teve essa vitória nesse último jogo, ano passado, lá na Arena... Ano passado. Esse ano, lá na Arena Corinthians, que o Fluminense fez um grande jogo. Uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro. Foi aquele jogo lá na Arena Corinthians, aquela vitória por 2-0. O Fluminense jogou muito bem. Antes disso, tinha uma sequência de 4 jogos sem vencer. O retrospecto recente não é positivo, né? A gente está vendo aqui, nos últimos 12 jogos, só 3 vitórias do Fluminense. E, curiosamente, as últimas 2 vitórias foram na Arena Corinthians e por 2-0. 2 pelo Campeonato Brasileiro, né? Com o Fernando Diniz lá em 2022 e essa última agora também por 2-0. A última vitória no Maracanã foi aquele 4-0 inesquecível, que é a despedida do Fred. Pré-despedida, né? Mas que ele faz o gol, aquele jogo histórico, 4-0, Fluminense para cima do Corinthians. Esse é o histórico recente, portanto. Vamos à provável escalação para o jogo de logo mais, sempre, claro, como vocês sabem, com a parceria da KTO. E tem chance extra nesse final de semana, de novo, é aquela oportunidade de ouro que você tem para colocar até R$25, fazer uma entrada de até R$25 na KTO. E por que eu estou falando isso? Porque você pode perder que a KTO te dá uma nova chance. É isso, você tem que combinar 3 seleções de 3 jogos diferentes. E aí é a minha dica aqui. Vitória do Fluminense, obviamente. Palmeiras enfrentando o Internacional. Palmeiras um empate, Palmeiras jogando em casa, dupla chance. E o Bragantino batendo lanterna, Sport. Isso dá uma odd 4. A odd tem que ter pelo menos 3. Isso aí dá odd 4. E olha só, se eu colocar R$25 aqui, eu posso ter de volta 105. Ah, perdeu. Deu tudo errado. A KTO vai te dar uma nova chance e você vai ter novamente a oportunidade. Esses 25 você não perdeu, você vai poder novamente fazer uma outra entrada com o mesmo valor. Você pode colocar até mais, R$50 se quiser? Pode, mas aí o máximo que a KTO vai te dar de chance extra é de R$25. Então aproveite essa oportunidade, sempre falo. Aí é hora de arriscar mais, fazer aquela... É porque nessa eu não fiz. Depois, próximo jogo, fazer uma combinadona bolada com odd 10 por aí. E aí, perdeu? Beleza, perdeu. Vou ter uma nova chance, tá? Vai na KTO, o link tá aqui embaixo. Se você não tem a sua conta na KTO, cara, se inscreva lá, abra a sua conta, porque ajuda muito a gente precisa, até o final do ano, mostrar a força que a gente tem para a KTO, para que eles possam renovar o contrato e a gente tenha condições de colocar na rua, nos estádios, a cobertura que a gente está fazendo e vem fazendo para vocês nos últimos anos. Então, é fundamental. Ah, Alessio, mas pô, eu não gosto muito, não curto, não sei, não entendo, mas se você for lá e abrir a conta, só abrir a conta já ajuda muita gente. Aí quando você se sentir à vontade, você pode usar. Sempre lembrando, maior de 18 anos, sempre com responsabilidade, nunca colocando em risco grana que você não pode perder. Pois bem, vamos lá, vamos falar dessa provável escalação do Flu, que é um mistério ainda, saber o que o Renato vai fazer. O que podemos garantir é que Canóbio e Fuentes estão de volta, né? Suspensos, cumpriram suspensão na última rodada, voltam. E o Soteldo também, que serviu a Venezuela nas eliminatórias, também está de volta. Ele não enfrentou o Bahia. É uma possibilidade de começar jogando o Soteldo? Acho improvável. Eu creio que o Renato vai levar a campo um time misto. Vai tirar 2 ou 3 jogadores e acho que não tem necessidade de fazer mais do que isso. Agora. Porque é um jogo em casa, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo difícil. O Fluminense precisa voltar a vencer, tem que conquistar esses 3 pontos. Esse jogo é muito importante. É claro que o intervalo para enfrentar o Lanús na terça-feira ele é curto, tem viagem, mas depois dá para dar uma administrada nisso. Acho que tem outros jogos mais complicados, mais difíceis, que se tiver que preservar, que faça isso. Mas esse em casa, acho que o Renato ainda vai manter boa parte da equipe. A não ser, claro, que tenha uma questão física. E aí o Thiago Silva é sempre uma preocupação. Começar com o Thiago Silva, sendo que terça-feira ele vai ter que jogar de novo, eu particularmente tiraria o Thiago Silva desse jogo. A gente não pode perder o Thiago nessa reta final de ano. Eu acho muito arriscado. Apesar de que provavelmente ele vai querer jogar. Mas começaria com o Ignacio ali. O meu time iria a campo. E aí eu vou tentar, obviamente, imaginar o que o Renato as escolhas que o Renato vai fazer. Fábio, Guga, Ignacio, Freitas e René.
Só na linha de defesa aqui, eu tiraria o Guga, eu falei isso ontem. Acho que poderia preservar, porque se ele machuca, só vai sobrar o Fidelis agora. E a lesão do Samuel não é uma lesão simples. Então o Fidelis entrou bem contra o Bahia, o moleque mostrou personalidade e acho que ele poderia ganhar uma chance. Acho que seria interessante dar essa chance a ele. Fuentes e René aí a questão física que ele vai avaliar. Hércules e Martinelli acho que devem jogar, mas creio que uma mudança vai ser a saída do Nonato e a entrada do Lúcio. Então o meio de campo ficaria com Martinelli, Hércules e Lúcio. O ataque com Canóbio, Serna e Germancano. Acho que o Germancano volta. Ele tem possibilidades, é o que não falta, o Soteldo, Riquelme, Santi Moreno, que está aí, Keno, que entrou contra o Bahia, sem contar o John Kennedy, que nem foi relacionado para o jogo. Aliás, o Lavega ontem postou uma arte nas redes sociais, no Instagram, que, cara, parece que ele vai ser relacionado. E aí, ele sendo relacionado, eu tô curioso para saber quem vai ficar de fora nessa brincadeira. O Lescano já não tem sido. E ele tá ainda mais atrás. O Lavega relacionado, tô curioso para saber. Mas vamos ver. Acho que no meio também pode ser que ele tire ou o Hércules ou o Martinelli. Hércules não, talvez o Martinelli pela questão do desgaste, mas acho que nesse jogo ainda não, como eu estou dizendo. Acho que ele vai segurar um pouco mais. Mas creio que o Lúcio, e acho que seria bom o Lúcio entrar. Ele fez muito bem contra o Bahia. É um jogador que está chegando agora, está conhecendo o grupo, está precisando de entrosamento, está precisando de jogo. E é uma partida interessante para ter mais um meia, na minha opinião. Acho que é uma boa possibilidade de escalação. No mais, só se tiver algum problema de última hora para o Renato mexer. Como eu disse, não imagino ele colocando o time totalmente em reserva. É uma partida em que o Fluminense vai ter que se impor, vai ter uma responsabilidade em tese ali maior e vai enfrentar um Corinthians bastante modificado. Eu vou colocar na tela para vocês também a escalação do Corinthians. E estava falando com os amigos lá de São Paulo e realmente o pessoal lá não está muito confiante, por quê? Além dos desfalques que eles já teriam, que o Breno Bidon está suspenso pelo terceiro amarelo, Ranielli está em fase de transição, voltando de lesão, André Carrillo tem uma lesão mais complicada no joelho, mais grave, o Memphis Depay tem um edema na coxa direita, o Corinthians também, além desses jogadores, não vai ter o Charles e o José Martínez. Então, assim, é realmente um jogo em que o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para escalar o time. Ele deve mandar uma equipe com 3 zagueiros, Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Angeleri. O João Pedro também está na briga ali para começar. Mateuzinho na direita, Maicon, Rian e Rodrigo Garro, além do Bidu lá na ala esquerda. Guinegão e Yuri Alberto. Atenção aí com o Guinegão, esse moleque vem jogando muita bola, vem se destacando, essa semana fez gol, sendo muito exaltado por lá. Tem que ficar de olho. Yuri Alberto, Garro, um jogador de muita qualidade, também fez um grande jogo contra o Atlético pela Copa do Brasil. Enfim, é um time que tem bons jogadores, né? Pode não estar coletivamente vivendo um grande momento, mas é um time que tem bons jogadores, não dá para subestimar. É uma equipe que, quando está bem, compete e certamente vai vir para cá para tentar pontuar, arrumar alguma coisa. Então o Fluminense espera que leve esse jogo muito a sério. Espera ver um time concentrado novamente, não só nas Copas, mas concentrado no jogo de amanhã também, porque senão, enfim, o relaxamento leva a erros que a gente cansou de ver sendo cometidos recentemente. O trio é de Minas Gerais, vamos à arbitragem. Comanda o apito nesta noite Felipe Fernandes de Lima, auxiliado pela Fernanda Gomes Antunes e pelo Felipe Alan Costa de Oliveira. O VAR vai ser o Daniel Nobre Bins. Curiosidade sobre esse árbitro, cara. Ele nunca apitou uma derrota do Fluminense. Simplesmente isso. Pegando o histórico dele aqui, ó, são 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Cara, eu acho que o árbitro com uma quantidade significativa de jogos, eu acho que eu nunca vi. Que não tenha apitado nenhuma derrota do Fluminense. Ele apitou 2 empates, um contra o Curitiba em 21, contra o Internacional em 24, 1-1. O último jogo foi a vitória sobre a Aparecidense, 4-1, e a vitória sobre o Santos por 1-0 no Maracanã. Impressionante o retrospecto. Bom, que seja mantido, né, o Felipe Fernandes de Lima. É um árbitro que já teve algumas polêmicas aí ao longo do tempo, principalmente no Campeonato Brasileiro, com o Atlético Mineiro e tal. Chegou a ser afastado por lá, mas que pra gente tem dado sorte. Espero que continue dando sorte hoje também lá no Maracanã, que faça uma arbitragem honesta, né?
É sempre o que a gente pede. Transmissão da partida, Cazé TV, Premier e Record, mas você pode acompanhar e deve acompanhar a nossa transmissão no Jornada. Deixa o áudio com a gente, assista lá o jogo, mas deixa o áudio com a nossa transmissão. Vocês sabem, com a gente você não vai passar raiva de ver aquela galera que não sabe nada de Fluminense, fica falando um monte de besteira, claro que não é todo mundo, mas você sabe que tem. Então com a gente não tem erro, você pode assistir o jogo e deixar o áudio com a nossa transmissão a partir, jogo 9 da noite, a partir das 7, dentro e fora do Maracanã, toda a cobertura para vocês, como vocês já estão acostumados de mais um desafio do Flu no Campeonato Brasileiro. Nos vemos mais tarde, um abraço galera, tamo junto.